Esse vídeo é patrocinado pelo meu xará, Dr. Gabriel Miranda. Abraço, Gabriel, muito obrigado. E como foi que o professor Cláudio Caçapa encarou a derrota para o Grêmio por 2-0 no jogo de ida da Copa do Brasil? Vamos aqui ouvir as palavras de Cláudio Caçapa no react da coletiva que foi dada após a partida contra o Grêmio, ainda na Arena do Grêmio. Parece que a estrutura até bem bacana. O Grêmio deve ter cedido ali a sala de imprensa da Arena, é uma coletiva um pouco diferente, inclusive com perguntas de repórteres lá do Rio Grande do Sul. Então vamos acompanhar aqui. Eu tava até pensando em cortar essas perguntas do pessoal do Rio Grande do Sul, que tá muito comprida, mas por ser uma novidade, mesmo que o vídeo ande um pouquinho mais longo que o normal, eu vou mantê-las aqui pra gente entender aí como é que eles constroem esses pensamentos. Coletiva de 10 minutos, coletiva longa, então já vai fazendo o protocolo aí. Dá seu like, se inscreve no canal, ativa as notificações, considere se tornar membro. Você se torna membro e ajuda a gente a manter o canal de pé. Um cafezinho todos os meses, que não vai pesar no seu bolso, mas vai me ajudar bastante. E YouTube Shopping, se você está precisando de uma camisa nova do Confiança ou qualquer outro produto, eu sempre deixo camisas e produtos relacionados ao Confiança fixados, e você pode entrar lá, mas eu quero comprar uma bola para o meu filho. Então você entra lá, compra a bola, mas se você entrar pelo meu link, já está ajudando a gente. Sem mais enrolação, sem mais pedir nada para vocês, vamos lá com o conteúdo. Cláudio Caçapa na sua tela. Boa noite, Caçapa. Everton Veiga, Rádio Dynamics. Na última vez que tu esteve em Porto Alegre, foi com o Botafogo, né? Teve uma vitória, naquele momento lá, diferente, líder do Campeonato Brasileiro. Hoje, um jogo pela Copa do Brasil, né? Um jogo onde eu queria que tu falasse de qual o esquema que tu montou para segurar o time do Grêmio, né? O time do Grêmio que dentro de casa não tem tido boas partidas e tem dificuldade para criar e fazer gols. E no 11 contra 11 parecia até que era um jogo até a certo ponto tranquilo. Mas depois da expulsão, mesmo assim, o Confiança tem a oportunidade de abrir o placar e não faz o gol. E tem ainda um primeiro tempo meio que segurando o Grêmio. O porquê das trocas do PK e do Danielzinho, que pareciam ser os jogadores melhores em campo no primeiro tempo? Queria que tu explicasse essa troca, se foi por uma tática de jogo e o que tu tinha feito para esse segundo tempo com o jogador a menos. Obrigado. Boa noite, nós falando do Botafogo. Bem, fazer um comentário breve sobre a pergunta. Acho que fez uma análise interessante do primeiro tempo, quando estava 11 contra 11, estava segurando muito bem o Grêmio, que teve uma bola na trave, ok, mas era um time de uma jogada muito batida, né? Cruzar a bola na área sem muita organização. A expulsão realmente mudou muito do jogo. Vamos ver o que Caçapa pensou nessa troca aí. Tem muito tempo, outra coisa, também um outro clube com outros jogadores. Falando desse jogo hoje, nós viemos, logicamente, jogar contra o Grêmio aqui. Sabíamos das dificuldades a serem encontradas diante de um grande clube, de um grande time mesmo, todos achando que a temporada do Grêmio ela não é boa, mas nós sabíamos, dentro das nossas características, que seria um jogo difícil, né? Falando também do Daniel, o Daniel reclamou que a perna pesou, que ele sentiu um incômodo na coxa, por isso ele saiu. O Patrick não, o Patrick eu aproveitei a troca do Daniel para botar um cara de mais fôlego ali, porque era um jogo que a gente já estava com um a menos, então a gente precisava de um cara com mais perna, que pudesse tanto marcar e também tentar uma arrastada, que era o caso do João, mas infelizmente não conseguimos. Falando da ocasião, da chance que nós tivemos, não sei se mudaria o jogo, logicamente nós marcaríamos um gol, então se terminasse 2-1, seria bem melhor do que 2-0. Mas eu acho que o mais importante de tudo ainda, nós estamos vivos para o jogo de volta. Boa noite, Caçapa. Simões. Bem, nós estamos vivos para o jogo de volta, e é isso que ele conclui. Eu acho assim, claro que na posição dele tem que dizer isso, né? Estamos vivos em 2-0, enfim.
Na letra fria do futebol, né, não na letra fria da lei, se a gente faz um gol no primeiro tempo, voltamos pro jogo. O problema é que o Confiança tem muita dificuldade de fazer mais de um gol por partida e não tomar nenhum gol. Até que a defesa está se ajustando, mas a gente já perde Ícaro pro jogo de volta. Enfim. Sobre as mudanças, acho que ele explicou, né? Questões físicas e precisava de alguém com mais gás. Aproveitou para tirar Danielzinho, já tirava PK, porque aí só teria 3 paradas. Poderia algo pior acontecer, ou até um do Grêmio ser expulso, ele precisa remontar. Acho que ele não poderia tirar Danielzinho, depois tirar PK e aí perderia uma parada. E sobre a questão da física, é isso. Normal, se fala muito na gíria do futebol, nas transmissões, que quem joga defendendo cansa mais. Quem não controla a bola cansa mais. Então, ali a gente tava ali para se defender. 99% ali era a defesa, a gente deixou 1% ali de esperança. Então, tinha que realmente ter fôlego para a defesa. Caçapa, realmente, ontem ele acho que errou. Claro, 100% de acerto é quase impossível, mas ele não errou quase nada. Foi uma boa jornada no nosso querido Cláudio Caçapa. Sigamos. Rádio Estúdio Mitos Esportes e Ventura Esportes. Boa noite, Caçapa. Humberto Simões, Rádio Estúdio Mitos Esportes e Ventura Esportes. Pegando a tua vivência dentro do futebol, como mostrar que é possível essa virada de placar para o seu grupo de jogadores, para o seu elenco? Boa noite. Primeiramente, parabenizar os meus atletas, porque jogar contra o Grêmio aqui, com um jogador a menos, eu acho que hoje eles mostraram um comprometimento impecável, né? Então, acho que isso já mostra uma ótima característica do jogo de volta. Primeiro, no jogo de volta é não tomar gol. E depois a gente jogar por um gol. Porque a partir do momento que a gente marcar um gol, tudo fica ainda mais possível. Então, a primeira coisa é essa, não tomar gol e tentar marcar o primeiro gol. Cara, esse aqui vai ser super rápido, perfeita a colocação de Caçapa. Não tomar gol, faz um gol e depois seja o que Deus quiser. Aí a torcida precisa chegar junto. Eu não estou acreditando muito que a torcida vai lotar o Batistão, mas vamos ver se até lá o time dá uma engrenada na Série C, continua indo bem na Copa do Nordeste e empolga a massa. Mas eu creio que o terminar com honra, que foi o meu pós-jogo de ontem, seria isso. Não toma gol, marca 1-0, vamos pro abafa, quem sabe a gente passa nos pênaltis, ou ainda perde nos pênaltis, mas pelo menos não fizemos um vexame. Sigamos. Boa noite, Caçapa. Leonardo Carvalho, do programa 2 ou 10 TV. Eu queria te perguntar o que tu achou da expulsão, porque no primeiro momento o juiz dá um cartão amarelo pro lance, aí vai no VAR, anula o amarelo e dá cartão vermelho. Tu acha que foi justa a expulsão? Boa noite, eu não vi o lance, eu não vi as imagens, mas eu já estava satisfeito com o cartão amarelo e normalmente quando o VAR chama, eles vão trocar. Então eu já sabia, quando o VAR chamou, que eles iriam mudar o cartão e infelizmente foi o cartão vermelho. Mas como eu disse, eu não vi o lance, ainda não vi, mas pelo que parece, pelo que a VAR decidiu, com certeza ele tocou no adversário. Nesse ponto também, sem discussão, o vermelho foi justíssimo. A calcanhar raspa, não sei se só raspa, chega a tocar na cabeça do jogador do Confiança. E o lance anterior, que muitos torcedores brasileiros estão reclamando de uma suposta falta do jogador do Grêmio, não foi falta, foi ombro no ombro, o jogador do Confiança perdeu no corpo e acabou desencadeando toda aquela jogada. Sigamos. Boa noite, Caçapa. Vitor Bassotto, da Rádio Estação Web aqui de Porto Alegre. Queria entender como a expulsão comprometeu o sistema de jogo para o segundo tempo, quanto que o time do Confiança estava com uma supremacia, né, de chegada na frente e tudo, e no segundo tempo acabou sofrendo 2 gols que acabaram levando a derrota. E para a próxima temporada, para a próxima partida, eu gostaria de saber se tu vai entrar com uma equipe um pouco mais ofensiva, já logo, né, de cara, para buscar o resultado que precisa. Muito obrigado. Boa noite. Logicamente, a expulsão, com certeza que mudou o jogo, tanto para o Grêmio quanto para nós. Nós não somos loucos de vir aqui jogar de cara aberta com o Grêmio, até porque sabemos que são níveis diferentes. Então, acho que o primeiro tempo estava um primeiro tempo mesmo que eles tiveram chances, mas quando se está 11 contra 11 é totalmente diferente. E o sistema que nós colocamos, com os atletas que nós colocamos,
era para a gente marcar bem e sair em contra-ataque. Era o que nós queríamos. Mas, infelizmente, não conseguimos, só conseguimos uma vez e não conseguimos marcar o gol. Mas, para o próximo jogo, é Série C, nós temos totais condições de ir lá e fazer um grande jogo. Primeiro é fazer um grande jogo. Logicamente, a gente sempre joga em busca da vitória, mesmo jogando fora de casa. O Brusque ganhou novamente o seu jogo ontem, se eu não me engano. Também vai ser um jogo difícil, mas eu tenho certeza que faremos um grande jogo e esperamos voltar com um bom resultado para casa. Agora eu vou dar continuidade aqui com as... Agora ele vai para as perguntas nossas, né, aqui do pessoal de Sergipe. Bem, sobre essa questão, na verdade, essas perguntas da turma lá do Rio Grande do Sul foi mais de como desenrolou o jogo. Teve alguma outra questão tática, mas vamos analisar essa última resposta que ele falou. Ninguém é louco de vir aqui com o Grêmio de peito aberto. E realmente precisou-se fazer uma estratégia, porque o Grêmio tinha o Amuso, que fez o gol, tinha o Vinícius, né, o Carlos Vinícius, que fez um outro gol e que é um dos artilheiros, acho que ele é o artilheiro do Brasileirão. Tinha um menino, acho que é o Gabriel Mack, salvo engano, alguma coisa Mack, um negro magrinho, muito bom jogador também. E ainda entrou depois o Brett White lá, o gringo dinamarquês. Então, só que eu tô listando 4 jogadores ofensivos, 4 jogadores muito rápidos. O Vinícius e o Brett White são muito fortes, inclusive o Vinícius é o cara que vai na disputa do ombro com o jogador do confiança e leva melhor. O Grêmio, ele tinha jogadores que eram tecnicamente melhores, em alguns casos, talvez na maioria dos casos, fisicamente melhores, mais parrudos, mais fortes. Então, precisava de uma estratégia que não fosse abrir o peito, como ele mesmo falou. E essa estratégia se consolidou, foi feita até onde esteve 10 contra 10, mesmo jogou 11 contra 11, mesmo jogando com um a menos, a gente conseguiu resistir, mas ali tivemos aí 2 falhinhas que foram cruciais e com tanto bombardeio, não aconteceram só 2 falhas, mas algumas falhas que aconteceram foram fatais e a gente acabou tomando os 2 gols. Enfim, vamos agora para a próxima partida, fazer um grande jogo. Fazendo um grande jogo, a gente tende a estar mais perto da vitória. Sigamos. Perguntas que chegaram de Aracaju. A primeira pergunta é do Lucas Matheus, da TV Dragão e do Proletário News. A expulsão acabou atrapalhando os planos do Confiança, que fazia um bom jogo defensivo, surpreendendo o Grêmio na primeira etapa. O que você tentou fazer para minimizar os problemas no segundo tempo? É isso, eu tentei minimizar, porque não dá para botar mais atacantes, para ir e tentar marcar um gol. Eu acho que não, acho que a ideia era essa, minimizar, tentar não sofrer uma goleada, que foi o caso, sofremos mais um gol, 2-0, mas eu acho que, como eu disse, o importante era manter a gente vivo para o jogo de volta. Eduardo Costa. Perfeito, não dava para fazer muita coisa ali, além de tentar segurar os danos, minimizar. Poderia ter sido uma goleada, mas sofremos 2 gols e vamos voltar para casa tentando alguma coisa ainda. Sigamos. Sergipe, antes do jogo você falou que o grande objetivo era voltar vivo para a segunda partida em Aracaju. Diante do que foi o jogo de hoje, você acredita que a missão planejada foi cumprida para esta primeira metade do confronto? Eu acredito que sim, até porque, como eu disse, tivemos um jogador a menos, um jogo totalmente diferente no segundo tempo, depois da expulsão. Também disse e já repeti aqui que o importante para nós era nos voltar com chance para o segundo jogo, para o jogo de volta, e eu acho que nós ainda temos chance. Mas é um jogo difícil? Logicamente, como hoje foi, o jogo de volta também será difícil, porque nós vamos jogar contra uma grande equipe. Mas hoje eu acredito que nós temos chance ainda. Mário Bezerra, do canal Poderoso. Bem, segundo o Caçapa, voltamos vivos. Eu discordo, acho que a gente voltou em coma. Pode ser que algum desfibrilador no primeiro tempo possa nos retomar a vida e a gente voltar para brigar. Até como dizem os gaúchos, né? Não tá morto quem peleia. Então vamos brigar até o final. Mas vivo, assim não tá não. Acho que tá meio baleado, tá ali em coma, mas quem sabe aí a gente toma um remedinho com uma buchada e dá uma reagida. Mas, enfim, pelo menos ainda temos o direito ainda de sonhar. Isso é importante. Sigamos. O Dragão, Confiança precisava estar vivo no jogo de volta e conseguiu. 2-0, o jogo está aberto. Você acha que se não tivesse expulsado o jogador do Confiança, o jogo seria diferente? Achar uma coisa, né? Então,
não sou muito de achar, porque logicamente eu acredito que sim, que 11 contra 11 é totalmente diferente. É que nós conseguimos segurar o primeiro tempo, mas logicamente que às vezes o segundo tempo poderia ser diferente, o Grêmio poderia ser um pouco mais agressivo, poderia marcar mais gols também, mesmo com 11 contra 11, mas logicamente, como eu disse, eu acho que hoje tem que ressaltar o espírito de guerreiro dos meus atletas, a entrega que eles tiveram. Acho que hoje a gente leva essa lição para casa. E a última pergunta, Fernando Augusto Dragão Gaiato. Antes da última pergunta, acho que é isso, né? Não, ele meio que foi pra teoria do caos aí, assim, poderia acontecer tudo, né? Poderia ter perdido 3-0 com 11-11. São muitas variáveis que acontecem, mas ele exalta o espírito guerreiro dos jogadores, e foi mais ou menos que eu também falei no meu pós-jogo. Eu não escolhi nenhum destaque negativo, escolhi 3 destaques positivos, porque realmente o time todo se entregou, e pequenas falhas vão acontecer. A gente pode lembrar de uma falha ou outra que gera nos gols, mas também às vezes esquece da falha que gerou a expulsão, da falha do PK na hora do gol. Acho que não adianta ficar pegando essas minúcias, esses pequenos recortes, essas pílulas. Tem que pegar o jogo como um todo. No jogo como um todo, o time se comportou bem dentro de suas limitações, dentro de suas forças, e foram guerreiros e trouxeram um time em coma, talvez meio vivo, meio morto, para casa. Vamos agora para a última pergunta do meu amigo DG. Gostaria que você fizesse uma análise dos 2 gols sofridos. Você considera falta de atenção ou mérito do adversário? Um pouco dos dois, porque eu acho que principalmente o segundo. Acho que o segundo era um gol que nós poderíamos ter evitado. Primeiro que eu acho que a gente recupera a bola, a gente perde rapidamente e depois não conseguimos fazer ali a cobertura necessária. Então eu acho que é um pouco dos dois. E essa foi a análise de Cláudio Caçapa sobre os 2 gols, né? Principalmente o segundo. O segundo, primeiro, acho que ele deu total mérito do Grêmio. No segundo, a gente perde a bola. Poderia ter, após a perda da bola, ter pressionado para reconquistar a posse da bola, ou pelo menos evitar a finalização do jogador, e não fomos capazes de fazer isso. 2-0 Grêmio. Essa foi a análise de Cláudio Caçapa. Como sempre, muito sensato, muito realista, claro, vai proteger seus jogadores. Eu falo isso em toda a coletiva, não espere que o treinador venha aqui e comece a espinafrar, cornetar seus próprios comandados. Não é... Enfim, se ele fizesse isso, eu estaria cornetando ele agora. Então, mais uma boa entrevista de Caçapa. Caçapa é um bom treinador pra gente fazer react, porque as respostas dele são objetivas, são curtas. É muito bacana. E é isso. O vídeo tá ficando longo, então eu já me despeço por aqui. Muito obrigado a todos, saudações proletárias, e fui.